A guerra na Ucrânia está agravando a crise populacional da Rússia e Putin terá um futuro econômico sombrio pela frente. Это наша земля, мы тут живем. И куда нам бежать? Куда нам бежать? A Rússia vive uma crise demográfica desde o fim da União Soviética. Se Putin vislumbrava com a invasão e a anexação de partes da Ucrânia uma saída para uma nação com cada vez menos habitantes, o resultado foi o oposto. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Hoje, a economia russa tem uma perspectiva sombria para o futuro, com a fuga de mão de obra qualificada e a morte de jovens que poderiam estar no mercado de trabalho. Um levantamento da revista The Economist mostra que, se considerada a mortalidade durante a pandemia, as baixas da guerra e a fuga de cérebro durante a mobilização militar, a Rússia perdeu entre 1,9 e 2,8 milhões de pessoas entre 2020 e 2023. Essa projeção não envolve o encolhimento da população esperado para o período, resultado de uma taxa de natalidade baixa e de mortalidade alta, principalmente entre os homens. Com o plano de invadir a Ucrânia, um dos objetivos de Putin era aumentar a população russa à força. In this moment, it is not home, not room. It is maybe it is hell. No ano passado, ele anexou por decreto 4 províncias ucranianas: Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Em fevereiro, um legislador russo anunciou que Moscou forneceu 770 mil passaportes para pessoas que vivem na contestada região de Donbas. Além disso, há relatos de crianças ucranianas que foram raptadas do leste da Ucrânia para a Rússia. Os números passam de 19 mil. A estratégia não é nova. Ao tomar a Crimeia em 2014, a Rússia incorporou 2,4 milhões à sua contagem nacional, elevando sua população a 147,182 milhões, de acordo com o censo do país de 2021. Excluindo a Crimeia, o total da população é de 144,699 milhões. De acordo com especialistas, o impacto da baixa fertilidade na economia vem depois, quando o tamanho da força de trabalho não é grande o suficiente para suportar o tamanho da população que está envelhecendo. Putin já vinha tentando compensar o problema da baixa fertilidade na Rússia com trabalhadores migrantes da Ásia Central nos últimos anos. O país colhe hoje o impacto da baixa fertilidade pós-colapso da União Soviética. Desde então, não há crianças suficientes nascidas para crescer e se juntar à força de trabalho. Mas o plano não foi suficiente. E agora, os migrantes dos quais muito dependia a economia russa não querem mais ir para o país por causa da guerra. No fim do ano passado, Putin ensaiou uma iniciativa ao ordenar a elaboração de medidas para aumentar as taxas de natalidade e a expectativa de vida na Rússia. Nos últimos 3 anos, a expectativa de um homem russo de 15 anos caiu quase 5 anos. Mas poucos dias depois da determinação de Putin, veio o anúncio do Ministério da Defesa de que a idade em que os homens russos seriam recrutados para o serviço militar obrigatório passaria de 18 para 20 anos. E que o limite máximo de idade para recrutamento passaria de 27 para 30 anos. Isso significaria que jovens seriam convocados após obterem seus diplomas universitários e especialistas treinados seriam retirados do mercado de trabalho para terem suas habilidades anuladas pelo serviço militar. Segundo analistas, há uma grande discrepância entre esses dois objetivos. Afinal, se os homens vão para a guerra ou emigram em massa em vez de gerar filhos, de onde virão os filhos? Não por acaso o efeito no mercado de trabalho também será grave. O recrutamento em uma idade tão produtiva suga a força de trabalho de uma economia que já deve perder de 3 a 4 milhões de pessoas de 20 a 40 anos até 2030, em comparação aos dados demográficos de 2020. Portanto, seria um erro pensar que isso não afetaria os indicadores qualitativos e quantitativos do PIB russo, da renda familiar e da qualidade do capital humano. Algumas das razões para os problemas demográficos da Rússia refletem uma dinâmica histórica.
O número de mulheres em idade reprodutiva está caindo e a idade média em que as mulheres têm filhos está aumentando continuamente em populações urbanas e modernizadas, com tendência a ter menos filhos. Especialistas estimam que a Rússia precisaria que as famílias tivessem 2 filhos para compensar minimamente as perdas. Apesar da idade média das mulheres que começam a ter filhos estar aumentando, as russas iniciam a maternidade relativamente cedo em comparação com outras partes do mundo, mas não têm o segundo filho com tanta frequência. Por isso, seria desastroso se o compromisso das mulheres russas em ter o primeiro filho também enfraquecesse como resposta à guerra. Mas ainda de acordo com estudiosos, Putin tem o poder de promulgar políticas e espalhar propaganda que poderiam muito bem aumentar a taxa de natalidade. Isso foi feito, por exemplo, no início dos anos 80, na União Soviética e novamente em 2007, com benefícios generosos para mães com mais de um filho. A Rússia tem algumas das taxas mais altas de conclusão da educação entre os maiores de 25 anos, mas o êxodo de jovens bem educados pode anular essa vantagem. De acordo com dados do Ministério das Comunicações, 10% dos trabalhadores, na maioria homens jovens, deixaram a Rússia em 2022. A fuga dos homens, como explica a The Economist, está distorcendo ainda mais a proporção sexual desequilibrada, segundo a qual havia em 2021 121 mulheres com mais de 18 anos para cada 100 homens. Конечно, все боятся. Я считаю, только глупые люди не боятся. Um especialista do Instituto de Demografia da Escola Superior de Economia da Rússia projetou que um ano de serviço militar para os 300 mil homens mobilizados em setembro e outubro de 2022 significará 25 mil nascimentos a menos. Esse número pode aumentar significativamente como resultado da imigração, do declínio de longo prazo nas taxas de natalidade e de potenciais novas mobilizações de reservistas. Somando todas essas mudanças devido à guerra na Ucrânia, pinta-se um quadro sombrio sobre o declínio populacional na Rússia, um contexto no qual sanções paralisantes impostas pelo Ocidente podem levar o país à recessão e a uma turbulência econômica duradoura que pode fazer com que as pessoas adiem ou até desistam de ter filhos. A reportagem completa da jornalista Renata Tranches você confere no site do Estadão, bem como as últimas notícias sobre a guerra na Ucrânia. Eu sou Juliana Pio e o Estadão Explica fica por aqui. Até a próxima!